Como utilizar o medidor de vibrações ocupacionais Vibrate da Crifer? Bom, o conjunto do medidor de vibrações ocupacionais da Crifer, o modelo Vibrate, ele é formado então por um sensor para medição de vibrações de corpo inteiro e um sensor para medição de vibração em mãos e braços. Então são dois acelerômetros que acompanham o equipamento e a unidade que faz a leitura e o registro dos dados. O sensor de vibração para mãos e braços, ele pode ser acoplado em 3 adaptadores diferentes, de acordo com a necessidade de empunhadura durante a medição. Bom, primeiramente eu vou mostrar como se utiliza o medidor de vibrações ocupacionais para a gente fazer uma medição de vibração em mãos e braços, ou seja, utilizando então o acelerômetro, ou o sensor aí para mãos e braços. Tá? Então, primeiramente, o equipamento deve estar, o sensor deve estar desacoplado do equipamento. Tá? Esse equipamento, a vantagem do Vibrate da Crifer é que você não precisa, através de software, fazer a alteração dos acelerômetros ou dos sensores. Quando você vai mudar de uma medição de mãos e braços para corpo inteiro ou vice-versa, você não precisa, através de um software, fazer a conexão do aparelho e alterar o acelerômetro. Basta você trocar o acelerômetro no equipamento e confirmar a sua troca através do próprio painel do equipamento. Então, nós vamos ligar o equipamento sem o acelerômetro estar conectado. Ele vai dar a mensagem de sensor desconectado. Tá? Ele vai aparecer a tela inicial aqui. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conectar o sensor no equipamento. Tem que tomar bastante cuidado, que esse daqui é um conector bastante delicado, o cabo é bastante delicado, Então, nós temos que seguir a orientação aqui. Nós temos um ponto vermelho no conector, junto com um pino, em que vai ser encaixado no chanfro que tem aqui na parte de trás, E nós colocamos uma indicação em vermelho aqui também para mostrar aonde que deve ser posicionado. Tá? Então, conectamos dessa forma aqui, com bastante cuidado. E automaticamente o equipamento vai abrir essa tela aqui, onde diz sensor. Tá? Eu vou mostrar novamente agora com o equipamento de frente para ver a hora que eu conecto como que a tela se apresenta. Eu vou desligar o equipamento. Vou retirar o sensor, puxando ele apenas para cima. Não precisa torcer, não precisa forçar ele. Vou ligar novamente. Ele vai dar sensor desconectado. E agora eu vou fazer a conexão novamente. Ele fica observando na tela que ele já vai automaticamente entrar para a opção ali de seleção do sensor. Tá? Isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que alterar então no próprio equipamento qual o tipo de sensor que eu estou utilizando. Então, nós vamos fazer uma medição de mãos e braços. Então, vou colocar ali que o sensor é mãos e braços. Então, tem a opção corpo, mão e braço, palma. Isso aqui são testes para fazer calibração. E aqui, voltar. Então, nas teclas de seleção aqui para cima e para baixo, eu coloco para baixo, seleciono mão e braço. Tá? Agora aqui, gente, ele está selecionado mão e braço. Ele está das opções aqui, nome, serial, sensibilidade e voltar. Esses itens aqui eles já estão todos programados no equipamento. Tá? O sensor já está nomeado, o número de série dele já está registrado e a sensibilidade dele também já está configurada. Estes itens não devem ser alterados em hipótese alguma, pois todas essas informações aqui, além de irem, vão constar no resultado, lá no relatório, Se você mudar algum parâmetro aqui da sensibilidade, suas medições vão dar resultados alterados. Tá? Então, só para a gente ver aqui, entrei em nome, então tem aqui VMB, então vibração de mãos e braços, e o nome desse sensor, que é o CR101. Tá? CR101. Vocês não precisam mexer nisso daqui, só estou demonstrando. Número de série, ou serial. Tá? Vai ser o número de série do acelerômetro que está acoplado no equipamento. O nosso já está configurado. Tá? É o 5300351, que pode ser verificado aqui na etiqueta que está no cabo do acelerômetro. Tá?
Mais uma vez lembrando, não altere esses valores, só estou demonstrando para vocês. E a sensibilidade, né, ela vem descrita no certificado de calibração do equipamento. Então já está configurado aqui para 10, 10,0, 10,0, 10,0 em cada um dos eixos. Também não deve ser alterado. Estou apenas demonstrando. Então, quando você conectar o sensor, ele vai escolher lá para mãos e braços, né? Ele vai vir aqui em nome. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos ir aqui em voltar, tá? E o equipamento já está pronto, então, para o início das medições. Próxima função. A primeira função, então, é sensor. A segunda função é ponderação de tempo, tá? As nossas normas pedem, né, que a ponderação de tempo seja em resposta rápida do equipamento, então também já está configurado, não se deve alterar aqui a ponderação de tempo, tá? Já está configurado para resposta rápida. Idioma de apresentação do equipamento, né, já está em português, data e hora também já estão configurados, tela é a questão de brilho e contraste da tela, também para conforto do usuário. Aqui o bip para a gente anular ou deixar o bip do teclado e a opção de sair. Então aquele menu ele vai aparecer sempre que eu acoplar um sensor diferente. Tá? Então para algumas informações da tela agora. Aqui em cima nós temos o horário do equipamento, carga da bateria. Aqui no canto superior esquerdo nós temos HFA, né? O H é de hand, tá? Então ele detectou que ele está com um sensor para mãos e braços, tá certo? Então HF é de fast, resposta rápida. Logo abaixo tem o nome do sensor, tá? Então VMB, vibração de mãos e braços, CR101, que é o nome deste sensor aqui, tá? E aqui eu já tenho então os 3 eixos mostrando a aceleração neles. Como os outros equipamentos da Criffer, aqui são as posições de memória, uma de 60, o número de registros que ele está realizando e aqui a porcentagem da memória dele que já foi utilizada. Tá? Aqui embaixo é o tempo decorrido de cada medição e aqui é o indicador, né, do estado do equipamento. Se tiver um quadradinho é porque ele está sem nenhuma gravação acontecendo, se tiver uma bolinha aqui indica que tem uma gravação acontecendo e se tiver 2 risquinhos paralelos indica que o equipamento está em pausa. Bom, com o sensor já instalado, então agora vamos dar início à nossa medição. Para isso, então, nós precisamos primeiramente entrar no menu do equipamento, né? Apertando o botão de seleção por 3 segundos. Ele vai abrir o menu aqui, ensaio, sistema, zerar, sobre e sair. Ensaio são todas as configurações da medição que vai ser realizada. Sistema são todas aquelas configurações que já foram feitas sobre o sensor, data, hora, tela e o bip. Zerar, você consegue apagar todos os valores de pico das medições. Sobre o sistema do equipamento, né, sobre o firmware dele. E sair, você volta para a tela inicial. Então, com o cursor na posição ensaio, vou selecionar. Aqui eu tenho as opções nomear, iniciar, parar, apagar, modo, intervalo e sair. Aqui nomear a medição, né? Todo equipamento da Criffer, né, permite então você nomear a medição que você está fazendo, seja com o nome do colaborador, seja com o tipo de medição que está fazendo, setor, enfim, fica a critério de cada um colocar o nome da medição que depois vai aparecer lá no relatório. Então com o cursor na posição nomear, aperto uma vez selecionar, ele abre aqui o painel para você digitar, né, um nome que você deseja. Não é muito fácil utilizar, ele é meio chatinho aqui, mas enfim, funciona bem. Tá? Onde aqui ó, eu navego através das colunas, né, da direita para a esquerda, com os botões para cima e para baixo do equipamento. E eu navego o cursor pelas linhas com o botão de liga e desliga. Então ele vai sempre para baixo, né? Eu preciso a letra Y, por exemplo. Então, vou colocar o cursor lá na linha do Y e... Então, para eu selecionar a letra, eu apenas aperto o botão de seleção, coloco lá a próxima letra que eu preciso, né? E quando eu terminar de colocar o nome,
eu venho aqui nesse botão, que é uma tecla para a esquerda, né? É o ícone de Enter, e aperto Selecionar. Ele vai gravar esse nome. Caso eu precise de números, eu venho aqui, coloco o cursor em cima do número 1, aperto o botão de seleção, ele aparece aqui para mim números e caracteres especiais. Para eu voltar para as letras, tanto se eu precisar de letra maiúscula ou minúscula, eu coloco o cursor em cima da letra que eu desejo, seja minúscula ou maiúscula, aperto o botão de seleção, ele volta lá para as letras. Nesse caso eu selecionei para minúsculas. Terminando a gravação do nome, eu venho aqui no ícone, né, de Enter e aperto o botão de seleção. Pronto, o nome da minha primeira medição já está colocado. Caso eu não coloque nome nenhum, o próprio sistema vai gerar um nome aleatório. Não é aleatório, ele vai colocar lá ensaio 1, ensaio 2, ensaio 3, né, de acordo com o número de medições que você fizer. Tá? Depois de ter nomeado ou não, nós vamos então iniciar a gravação. Só que uma questão, né, nós temos aqui a seleção de modo, tá? Automático. Eu aconselho que sempre deixe no modo automático, que você, a partir do momento que você inicia, ele começa as gravações, e quando você pede para parar, ele já interrompe e grava as suas medições, tá? Então não alterar essa função aqui. Automático. E intervalo de tempo. Esse intervalo aqui fica a critério de cada um, tá? É o intervalo com que o equipamento vai estar adquirindo dados do acelerômetro. Então aqui eu tenho a casa dos minutos, né, onde eu posso incrementar aqui ou diminuir os valores, seleciono e depois ele vai para a casa dos segundos. Nesse exemplo, ele está aqui com uma tomada, né, uma aquisição de valores a cada 1 segundo. Mas eu posso pôr 2, 3, 4, 10, 20, fica a critério de cada um que vai fazer a medição. Nessa posição aqui, a cada 1 segundo, o equipamento vai registrar a medição que está sendo realizada. Então, vou clicar em iniciar. O tempo de medição já começa a correr aqui. Aquele quadradinho já se transformou numa bolinha, significa que está gravando, né? E os eixos aqui, ó, se eu movimentar o acelerômetro, eles já começam a mostrar a aceleração. Tá? Então, já o trabalhador já estava, né, com o acelerômetro posicionado nas mãos, na ferramenta, né? E agora a gravação já está acontecendo. Terminou a tarefa, terminou a medição, né? Então nós vamos apertar o botão de seleção por 3 segundos. Vamos lá em ensaio e vamos clicar em parar. Ele vai me apresentar já os resultados aqui na tela, tá? Lógico que esses resultados todos vão lá para o relatório depois que a gente extrai do equipamento. Eu pressiono a tecla para baixo, ele já volta para a tela inicial, onde aqui é o tempo decorrido de gravação, 44 segundos, né, nesse exemplo. O símbolo quadradinho dizendo que a gravação foi interrompida, né, que está parada, né, já foi registrada. E aqui, ó, essa gravação ficou registrada, então, na posição 1, né, da memória. Ali eu tenho 1, né, de 60 posições. Então, essa primeira gravação está ali na posição 1 já. Quando eu fizer a próxima medição, esse número aqui vai mudar para 2. Tá? Então, mudamos agora de equipamento, vamos fazer outra de mãos e braços. Posiciono o equipamento, né, coloco o acelerômetro com suporte lá posicionado corretamente na mão do trabalhador. Coloco o fixo equipamento, né, fixo o cabo de maneira que não atrapalhe na tarefa e também que não tenha nenhum acidente ali com o cabo, né? Passo ele por dentro do uniforme, se for possível, ou fixo ele no braço do trabalhador com fitas, né? E eu fixo o equipamento, né, aqui o leitor, né, na cintura do trabalhador ali, de forma que não atrapalhe a tarefa dele. Agora vamos começar a medição. Mais uma vez, botão de seleção 3 segundos. Ensaio, já está o cursor lá em cima, né? Iniciar. Começa o tempo contar, muda aqui para bolinha dizendo que está gravando. O R aqui está mostrando, né, como a gente configurou uma aquisição de dado por segundo, então a cada 1 segundo ele está fazendo um registro de informação. Tá? Então, ó, passado 13 segundos, 13, 14, 14 e assim por diante. Se eu colocasse 10 segundos lá no intervalo, a cada 10 segundos ia alterar esse valor aqui. E aqui, se eu, né, movimento o acelerômetro, a gente já percebe nos eixos X, Y e Z a aceleração. Terminou a tarefa, vou terminar a medição, selecionar por 3 segundos.
ensaio novamente, uma vez selecionar, de novo ali parar, tecla para baixo, ele parou a medição, registrou na posição 2 de 60 da memória. Então, dessa forma, você faz então o registro das vibrações, né, de mãos e braços. Depois, conectando o equipamento no computador, já com o software da Criffer baixado, você consegue fazer a extração dos dados. Como realizar medições de corpo inteiro com o Vibrate da Criffer? Então, nós estamos aqui com o equipamento de medição de vibração ocupacional e o acelerômetro para corpo inteiro. Tá? Só lembrando que, como o acelerômetro de mãos e braços, né, o acelerômetro para corpo inteiro também possui um conector com uma indicação visual aqui vermelho que vai para a parte de trás do equipamento. Né? Na hora de conectar, então tem que respeitar essa posição, respeitando aqui o pino e o chanfro que tem aqui no equipamento. Cuidar bastante dessa conexão aí. Então, primeiramente, a gente vai ligar o equipamento. Ele vai identificar sensor desconectado, né? Nós então vamos fazer a conexão do sensor. E assim que conectar, ele já abre para a tela ali, né, de sensor corpo inteiro. Eu tenho que selecionar então, lembrando, né, ele pode estar aqui em mãos e braços, né? Então eu vou aqui para corpo, aperto a tecla de seleção. Lembrar que esses parâmetros aqui, né, já estão configurados. Eu vou até voltar. Vou lá em sair. E o equipamento já está pronto para iniciar as medições. Assim como falado no vídeo anterior, a questão de nome, serial e sensibilidade já estão configurados, tá? E não devem ser alterados, senão vai dar, se alterar a sensibilidade, dá resultado diferente, e se alterar os dados do equipamento, como serial e nome, vão aparecer informações erradas no relatório com os dados das medições. Ponderação de tempo, mesma coisa, já está configurado para rápida e tem que ser rápida. Tá? Idioma, data, tela, bip também já estão tudo pré-ajustados. Tá? Nós vamos lá na opção sair. Mesma coisa do outro, diferença que agora, né? Quando eu utilizava o sensor para mãos e braços, tinha um H, né, me referindo ao acelerômetro para mãos e braços, hand, né, do inglês, H de hand. E o FA é de fast, tá, de resposta rápida. Agora ele mudou para a letrinha B ali, que é de body, né, de corpo inteiro. E o nome do sensor também mudou aqui, ó. VCI, vibração de corpo inteiro, CR 100. Tá? As informações são iguais: data, porcentagem de bateria, memória, número de registros, porcentagem da memória, tempo de gravação e aceleração nos 3 eixos. Né? Se eu gerar aqui uma vibração aqui no equipamento, ele já começa a mostrar na tela ali. Vamos iniciar a gravação. Então, posicionei o acelerômetro, posicionei o sensor no local, né, no assento, no encosto, ou seja, onde for ser colocado o acelerômetro para fazer a medição de corpo inteiro. Botão de seleção por 3 segundos, eu mantenho pressionado. Abro o menu, né, de ensaio. Seleciono ali ensaio. Mais uma vez, se eu quiser nomear, dar um nome para esse ensaio, eu clico, vou em nomear, pressiono o botão de seleção. Se eu não quiser nomear, o próprio sistema vai colocar lá como ensaio número 1, ensaio número 2, número 3 e assim sucessivamente. Iniciar, todas as outras configurações elas mantêm, mesmo eu trocando o sensor, elas se mantêm no equipamento. Então eu posso iniciar a minha medição. Então já mudo o símbolo aqui para a bolinha de gravando, tempo decorrido, registros que estão acontecendo e já depois quando eu parar vai mudar a posição da memória. Então se eu movimentar aqui o acelerômetro, ele já começa a dar o registro na tela dos valores de aceleração por eixo. Terminou a medição. Pressiono por 3 segundos e mantenho pressionado, né, o botão de seleção. Ele abre o menu, vou em ensaio, parar, e ele vai depois flechinha para baixo, ele volta para a tela inicial, parou a medição, posição 3 da memória. Tá? Então dessa forma que a gente faz a utilização do sensor de corpo inteiro, né, e inicia e termina uma gravação. Depois os resultados
podem ser extraídos, né, através do software da Crifer, simplesmente você conectando o equipamento ao computador com o software já pré-instalado. Lembrando também, né, que quando você instalar o sensor lá no veículo, na máquina, no equipamento, né, o cabo tem que ficar protegido para que não enrosque, não atrapalhe a operação, não atrapalhe a movimentação, para que ele não seja danificado também, porque é um equipamento bastante sensível. O equipamento pode ficar acoplado ao banco ou alguma superfície, se assim for possível, tá? E lembrar, né, o sensor aqui nós temos que seguir os eixos, né? Então tem aqui um desenho de um rosto de uma pessoa, né, onde aponta aqui o eixo X, aqui está apontando aqui para frente, né, para a face, né, saindo da face do operador. Então é nessa posição que nós sempre vamos ter que colocar o assento, né? Então observar para onde o operador está voltado e seguir aqui com as indicações do acelerômetro. Lembrando também que ele precisa ser fixado, né, na estrutura, ele não pode ficar solto, porque senão na hora que às vezes o trabalhador senta ou movimenta, ele vai movimentar, isso vai interferir no resultado. Então pode fixar ele com fitas, né, uma fita adesiva ou com uma fita velcro, algum sistema que você consiga prender o sensor ao assento. Tá? O sensor ele sempre vai protegido com um papel filme por cima, então permite que você coloque essas fitas adesivas para travar o equipamento na estrutura. Tá? Ao término, né, também retirar com cuidado o equipamento, né, para não ter nenhum tipo de dano.